Olá pessoal, boa tarde. Quero falar de algo, quero falar em relação do batismo e quero contar a história do Eunuco. O Eunuco era do povo da Etiópia e ele caminhava, ia na carruagem dele, ele caminhava, mas ele tinha curiosidade em entender as escrituras. Nessa altura era do Velho Testamento, ele tinha muita curiosidade em entender as escrituras e ele tentava decifrar as escrituras. Havia um desejo dentro dele, havia um querer de saber a verdade. Esse querer que faz Deus mover-se na nossa direção. Quando o nosso coração realmente busca conhecer a sua verdade, conhecer os seus caminhos, ele move-se na nossa direção. E ele se moveu na direção desse eunuco, o etíope. Enviando o quê? Enviando um dos discípulos na altura. Enviou Filipe na direção do eunuco para trazer a verdade, para trazer a revelação da verdade que o eunuco buscava. E o Filipe dirigiu-se ao eunuco, porque Deus o enviou, porque viu a sede que estava nesse homem para conhecer a verdade, a sede. É preciso que nós tenhamos a sede da verdade. É preciso que nós tenhamos a sede de querer conhecer a Deus. Aí sim, Ele enviará alguém que poderá dar respostas, que poderá trazer clareza à tua dúvida. Isso aconteceu comigo. Havia tantas dúvidas, mas porque eu queria realmente conhecê-lo, porque eu queria realmente saber quem Ele era, Ele enviou pessoas segundo a sua vontade, para responder todas as minhas dúvidas e trazer clareza. E com isso ele foi me ensinando. Quando depois essas pessoas saíram entre aspas, porque não saíram, continuaram, mas quando eu precisei aprender a começar a caminhar, ele me deu alguém para me ensinar, que é o seu Espírito. Se tens sede de Deus, não para de buscar. Se tens sede de Deus, busca e clama. Ele vai se revelar a ti. Só não podemos nos acomodar naquilo que as pessoas dizem de quem Deus é. Só não podemos nos acomodar porque o que está em causa é a nossa própria vida, é a tua própria vida. O batismo que nós fazemos, as igrejas se enchem de batismo, faz batismo. Gente, o verdadeiro batismo é muito maior que isso. O verdadeiro batismo é a conversão do coração do homem a Deus verdadeiramente. Assim, eu vou ler uma passagem aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 8. Quando o eunuco realmente foi revelada a verdade, o Filipe revelou verdadeiramente, peço desculpa, quando o Filipe realmente revelou a verdade, o eunuco pediu, o Filipe disse, é preciso que sejas batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O seu coração se converteu primeiro. Ele se converteu primeiro e depois foi batizado. Ele se converteu. O seu coração converteu-se a Deus. E ele recebeu o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele perguntava ao Filipe, então o que é que eu tenho que fazer para viver verdadeiramente a plenitude da salvação? E o Filipe se dirigiu a ele. Aqui há água. Que impede que eu seja batizado? Porque no caminho que ele ia havia um rio. E ele pediu para ser batizado ali nesse caminho. E o Filipe o batizou. E continua. Filipe disse, é possível se acreditas com o teu coração. O batismo acontece no nosso coração, acontece na nossa alma, acontece no nosso crer. É ali que acontece o verdadeiro batismo. Não é ir à igreja, batizar este e aquele, não. O primeiro batismo que tem que acontecer no ser humano é o arrependimento, é a conversão verdadeira, para que depois, aquilo que acontece posteriormente, ela é só confissão pública daquilo que já aconteceu dentro de mim. Mas tem que acontecer dentro de mim. Eu tenho que me alinhar, eu tenho que me converter, eu tenho que me voltar verdadeiramente a Deus. Posteriormente fazemos a confissão pública daquilo que já aconteceu na minha vida. E é isso que Jesus convida o homem, porque só nele realmente é possível haver a verdadeira conversão. Só nele verdadeiramente é possível haver essa relação. Jesus é aquele que dá a vida, mas é preciso eu me converter, é preciso eu realmente voltar-me, eu preciso eu me arrepender, eu preciso fazer como o eunuco fez, como tantos têm feito. Se tens sede, tens que beber. Quando tu saberás, quando beberes a verdadeira água. Porque essa água, ela é uma água que transborda. É uma água que
que é contagiante, é uma água que quando bebes, vais querer que todo mundo à tua volta bebe, porque entendeste que ela é maior que tudo que possa existir. Então, se tens sede de Deus, continua a buscar. Não desistas, não pares. Não pares de buscar até Ele falar contigo, até Ele responder todas as tuas questões. Não tem mal teres questões, não tem mal querer saber a verdade. Não existe mal nenhum nisso. A curiosidade, ela é uma bênção. Porque quando tens curiosidade, tu vais buscar as respostas. Então não deixes de buscar a resposta. Busca até Ele te responder. Busca até Ele te dar essa convicção de que sim, somente Ele. E somente nele existe a salvação, não no outro lugar. Assim como Enoco recebeu, assim como eu recebi, assim como milhares de pessoas têm recebido, Deus quer te revelar a verdade. Mas é preciso o teu querer, pois a tua vontade de conhecer vai movê-lo na tua direção.